Tu já se perguntou quais fundos imobiliários realmente valem a pena para manter por muitos e muitos anos? Estou falando aqui apenas de fundos seguros e de extrema qualidade. Só a nata da nata, que é para tu investir com segurança e sem preocupação. Então, se tu quer saber quais são esses fundos para tu investir de forma segura, sem medo de investir errado, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 bons fundos imobiliários para você comprar hoje e nunca mais vender. Claro que nunca é uma palavra muito forte, até porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Mas são 4 excelentes fundos que vêm dando certo há bastante tempo e que muito provavelmente tendem a continuar sendo ótimos fundos por muitos e muitos anos. Mas claro que nem tudo é tão preto no branco assim, então pode ser que com o passar do tempo alguma coisa mude, como a gestão ou até mesmo os fundamentos. Então não é para tu simplesmente comprar e esquecer lá para sempre. Pelo menos uma vez ou outra tem que dar uma olhadinha. Mas ó, fica tranquilo porque eu não só vou te mostrar quais são esses fundos, que na minha opinião são os 4 melhores e mais seguros, mas também vou te ensinar de maneira simples a você saber se esses fundos vão continuar sendo os melhores por longos anos. Então, se você é iniciante e não quer seguir modinhas ou fazer escolhas arriscadas, fica comigo até o final, porque esse vídeo tá bem completo e vai ser bem do zero mesmo, do basicão, que é para quem ainda não sabe nada, conseguir só com esse vídeo já sair daqui sabendo selecionar os melhores fundos da bolsa. E para garantir que vai todo mundo partir da mesma página, vamos entender como funciona um fundo imobiliário e como você pode ganhar dinheiro com ele. Então, de forma bem simples, um fundo imobiliário nada mais é do que você fazer um investimento no setor imobiliário. Sabe quando você vai ao shopping no domingo e você vê lá todas aquelas lojas bem movimentadas, com várias pessoas comprando? Pronto, todas aquelas lojas pagam um aluguel para o shopping para poder ocupar aquele espaço e fazerem ali, realizarem as suas vendas. E aí, talvez você ainda não saiba, mas o dono do shopping é um fundo imobiliário. Então, quando você investe em um fundo imobiliário e compra uma cota, é como se você estivesse comprando um pedacinho daquele shopping. E ao comprar um pedacinho, você se torna dono, tendo, portanto, o direito de também receber uma parte proporcional do aluguel. E esse aluguel que as lojas pagam para o fundo imobiliário, uma parte é repassada para você, que é justamente o que chamamos de dividendo. Então, ao investir em um fundo imobiliário, você vai receber os dividendos, que é referente ao aluguel mensal. E o melhor é que esse dividendo cai na sua conta todos os meses de forma automática, não precisa nem solicitar um resgate, e além disso, esse valor é isento do imposto de renda. E o dividendo mensal é apenas uma forma que você pode ganhar dinheiro através dos fundos imobiliários. Porque tem também uma segunda forma, que é por meio da valorização das cotas. Igualzinho quando você compra uma casa, um apartamento, e com o passar do tempo você espera que aquele imóvel se valorize, com as cotas dos fundos imobiliários acontece exatamente a mesma coisa. Já que no final das contas, quando você investe em um fundo de shopping, por exemplo, você está comprando uma partezinha daquele imóvel. E a tendência é que com o passar dos anos, aquela cota que você comprou venha a se valorizar. Então, por exemplo, você comprou a cota a R$ 100 e com o passar ali de 2, 3 anos, a cota se valorizou e agora está valendo, por exemplo, R$ 110. Então, além do dividendo mensal que você recebeu todos os meses, você também tem essa valorização em cima de cada cota. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, mas Raíssa, esse negócio de fundos imobiliários é realmente tão bom assim? Não tem nenhum lado ruim, não tem nenhuma coisa negativa? E óbvio, não dá para ser só coisas boas, então também tem o lado aqui do risco, porque os fundos imobiliários são investimentos que fazem parte da renda variável. Então, tanto a cota quanto os dividendos, eles sofrem variações, e tanto para cima como também para baixo. Mas óbvio que a tendência é que esses investimentos tendem a se valorizar no longo prazo. Então, agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, as formas que você tem de ganhar dinheiro com ele e também os riscos, vou agora te mostrar os 4 fundos imobiliários para carregar para o longo prazo, visando a aposentadoria, e também vou te explicar por que eles são os melhores. E claro, se tu quiser, tu pode só pegar o nome dos fundos imobiliários, fechar o vídeo e sair correndo para comprar, e aí na primeira queda tu não vai saber o que fazer
fazer e muito provavelmente vai me culpar. Mas ela falou que eram bons fundos e que eu nunca ia precisar vender. Presta atenção aqui, isso aqui não é diquinha, não delega a responsabilidade de investir o teu dinheiro, porque se tu perder dinheiro, tu não vai ter de quem cobrar. Então presta atenção aqui e faz a coisa certinha. Muito mais importante do que saber quais são os fundos é tu entender o raciocínio e a lógica por trás que eu vou compartilhar aqui contigo que me fizeram chegar nesses fundos. Então nada nesse vídeo é uma recomendação de compra. Eu quero apenas te instruir e te passar o racional por trás de como a gente faz para escolher bons fundos imobiliários. E além disso, aqui vai um ponto bem importante. Não é porque são os melhores fundos da bolsa que você deve pagar qualquer preço. Então tu também precisa entender se é o momento de compra. E para isso já tem vídeo aqui no canal explicando, então maratona aí os últimos 20 vídeos que saiu no canal que tu vai aprender bastante coisa. Mas já te adiantando, sim, tem 2 fundos imobiliários aqui que estão em excelente momento de oportunidade. Então bora lá, o primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é o HGLG11, um fundo imobiliário do segmento logístico e é considerado por muitos como sendo o melhor fundo logístico da bolsa. E aí o primeiro critério que eu levei em consideração para a escolha desses fundos é que ele tenha um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão. Então se a gente desce aqui no site do Investidor 10, aqui nessa parte de informações sobre o fundo, aqui embaixo você vai encontrar o valor patrimonial, que como você pode ver, já é de mais de 5 bilhões de reais. Então tá super dentro do nosso primeiro critério. E o valor patrimonial é como se fosse, de fato, o patrimônio que aquele fundo imobiliário possui. Então nesse caso aqui, estamos falando de um fundo imobiliário do segmento logístico. Então ele tem em sua composição aqueles galpões gigantes que você vê na beira da estrada, que são galpões logísticos para armazenar o estoque ali de algumas empresas. E aí, traduzindo aqui essa questão do valor patrimonial, é como se o fundo imobiliário pegasse hoje todos os galpões logísticos que ele tem em seu portfólio, colocasse à venda e dividisse pela quantidade de pedacinhos, ou seja, pela quantidade de cotas que ele tem. Logo aqui, ó, a gente tem essa informação. Então, cotas emitidas já são mais aqui de 33 milhões. E aí, se a gente pega todo o valor patrimonial que o fundo possui e divide por essa quantidade de cotas, a gente chegaria ao valor patrimonial justo por cota, ou seja, quanto cada pessoa receberia por cada pedacinho que ela possui. Então, para esse indicador, a lógica vai ser muito simples. Quanto mais patrimônio o fundo imobiliário tem, mais segurança e tranquilidade ele nos passa. Porque imagina, tu tem aí 2 amigos e cada um te pede emprestado R$ 1.000. Só que um tem um patrimônio avaliado ali em R$ 100 mil e o outro tem um patrimônio de apenas 10 mil. Eu nem preciso te perguntar qual dos dois te daria mais segurança e mais tranquilidade caso você precisasse emprestar dinheiro para algum deles. Então a lógica aqui é exatamente a mesma. Quando a gente investe em um fundo imobiliário, estamos emprestando o nosso dinheiro para que ele compre ali, por exemplo, nesse caso aqui, um galpão logístico, alugue aquele espaço e nos passe uma remuneração mensal para isso. Então, escolher fundos que tenham um alto valor patrimonial é fundamental para a gente garantir essa segurança com o passar do tempo. Aí o segundo fundo imobiliário que eu separei aqui para gente, dessa vez do segmento de papel, é o fundo imobiliário MXRF11. Diferente do HGLG, que pega o dinheiro dos investidores e investe diretamente em imóveis, visando ali a remuneração mensal de aluguel, no fundo imobiliário de papel, ele investe na dívida atrelada ao setor imobiliário. Por isso, inclusive, que esse segmento de fundo imobiliário de papel, ele acaba pagando um pouco acima do que os fundos imobiliários de tijolos. Mas antes que tu pense, Raíssa, então vou comprar tudo de papel, já que paga mais do que tijolo, eu preciso te alertar que existe uma razão por isso. Já vou te explicar qual que é o motivo e por que, apesar de tijolo pagar um pouco menos que papel, você precisa ter ele também em carteira. Então a segunda escolha aqui foi o MXRF11 e o segundo critério, o segundo indicador que a gente vai classificar aqui este fundo para ter na nossa carteira é justamente a questão da liquidez diária. Vamos exigir aqui, no mínimo, uma liquidez de R$ 1 milhão. E se a gente puxa aqui a liquidez diária do MXRF11, logo aqui nessa primeira parte, a gente já consegue ver que esse número é de quase 20 milhões de reais. Então, traduzindo aqui, o que é que seria a liquidez diária? A liquidez nada mais é do que a quantidade de cotas desse fundo imobiliário que é negociada na Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é como se fosse um grande mercado e tem várias pessoas querendo comprar e, do outro lado, várias outras querendo vender. Então, quando eu compro um fundo imobiliário, eu preciso checar essa questão da liquidez diária, que é para eu garantir que, caso eu precise me desfazer das minhas cotas,
vai ter alguém do outro lado, vai ter alguém na outra ponta querendo comprar. Se o fundo imobiliário, por exemplo, tivesse uma liquidez de, sei lá, R$ 1.000, 10.000, caso você acumule um valor relevante naquele fundo, dificilmente você conseguiria se desfazer da sua posição, já que diariamente tem poucas pessoas interessadas na venda e compra daquele fundo. Nesse caso aqui, o MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais líquidos da bolsa, ou seja, um dos fundos mais negociados todos os dias. Então, visando o longo prazo, isso aqui traz pra gente muita garantia e segurança. Agora, o próximo critério que a gente vai levar em consideração aqui para a escolha do nosso terceiro fundo é que ele tenha um PVP entre 0,85 e até 1,15. E o PVP nada mais é do que uma métrica de preço. Ele vai nos dizer ali o quão mais caro ou mais barato está custando cada cota daquele fundo imobiliário. Então, traduzindo, o P seria de preço e o VP seria de valor patrimonial. E quando a gente divide um pelo outro, a gente vai identificar ali se aquele fundo imobiliário está sendo negociado acima ou abaixo do seu preço justo. Então, imagina o seguinte, que o preço de um fundo imobiliário, quanto que ele está sendo negociado, é de R$ 10. E o valor patrimonial por cota, ou seja, o quanto de fato ele vale, também é R$ 10. Então, se eu divido o preço R$ 10 pelo valor patrimonial de também R$ 10, a gente vai chegar ao valor de 1. Então, 1 seria exatamente o preço justo a ser pago por cada cota daquele fundo imobiliário. Agora, vamos imaginar que cada cota, ao invés de 10, está sendo negociada a R$ 12, porque o mercado enxerga bastante potencial naquele fundo e está sendo negociado o seu preço, R$ 12, acima do seu valor patrimonial, que seria 10. Então, se a gente divide 12, que é o quanto ele está custando o seu preço, por 10, que é o seu valor patrimonial, a gente chega a 1,2. Ou seja, o indicador está nos mostrando que este fundo imobiliário está sendo negociado acima do que de fato ele vale. E a mesma coisa acontece caso o preço seja negociado abaixo do seu VP. Então, se aquela cota estiver sendo negociada a R$ 8, sendo que o seu valor patrimonial é 10, a gente vai chegar aqui a um resultado de 0,8. Então, esse indicador a gente vai olhar para entender se o fundo imobiliário está sendo negociado acima ou abaixo, ou até mesmo exatamente no seu preço justo. Se o PVP estiver em 1, a gente está falando aqui de que o fundo está sendo negociado exatamente pelo seu valor justo. Se tiver acima de 1, está um pouco caro, e abaixo de 1 está barato. E como a gente está falando aqui dos melhores fundos imobiliários, é interessante a gente ter uma margem para garantir que não vamos pagar nada nem extremamente caro, nem muito barato. Como diz minha avó, quando a esmola é demais, o santo desconfia, e se tiver barato demais, talvez tenha algum problema, e se tiver também muito caro, não é interessante a gente pagar um valor muito acima, porque assim a gente não vai garantir um dividend yield bom. Então, justamente para garantir que não vamos pagar nem barato demais, nem caro demais, o PVP que vamos considerar aqui para classificar os melhores fundos é um PVP que esteja entre 0,85 e até 1,15. E o terceiro fundo imobiliário que eu selecionei aqui para gente, baseado nesses indicadores que a gente está aprendendo ao longo do vídeo, é um fundo imobiliário também de papel, que é o KNCR11. Esse fundo imobiliário aqui, diferente do MXRF, ele é totalmente voltado para o CDI, e como a gente pode ver já aqui de cara, o PVP do KNCR11 está em 1,01. Então, se a gente pega aqui o preço, que seria R$ 102,93, e divide pelo VP, que é o valor patrimonial, aqui embaixo a gente consegue essa informação, ó, o valor patrimonial por cota, que seria R$ 101,52, a gente chega aí em exatamente 1,01. Esse é o PVP atual do KNCR11. Então, dentro, né, da nossa margem, que seria ali entre 0,85 e 1,15. Agora vamos para o último critério, que serve tanto para papel quanto para tijolo, e logo em seguida eu vou entrar aqui em específico quais são os indicadores de papel e de tijolo para te direcionar. Mas ó, se até aqui você está gostando desse conteúdo e quer aprender um pouco mais, quer entender como você pode montar uma carteira de investimentos bem estruturada para receber dividendos todos os meses, eu vou estar liberando para você um aulão gratuito onde eu te ensino passo a passo para que você receba aí dividendos mensais de 2, 3, 5, 10 mil reais. E para receber o seu acesso, basta me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou liberar aqui o meu número, vou deixar fixado no primeiro comentário. Então me chama lá que eu te envio o teu acesso gratuito. E bora lá! O quarto critério é que o fundo imobiliário tem um histórico de pelo menos 5 anos ou mais. Então, se a gente pega aqui o próprio KNCR11 e a gente puxa aqui o histórico de dividendos, se a gente clica aqui em máximo, você vai ver que desde 2026 ele vem pagando dividendo com muita constância. Inclusive, esse aqui é um outro ponto para ficar bem atento, tá? Se o fundo imobiliário vem entregando dividendos com constância e se
se mantendo estável ou até mesmo com uma leve crescente. Nesse caso aqui, você vai perceber que o KNCR11 dá uma flutuada, né, na entrega dos dividendos, mas isso aqui acontece por um motivo específico, que é em relação ao indexador da carteira dele, que seria aqui o CDI. Então, a depender ali da taxa básica de juros, esse dividendo realmente vai oscilar. Mas como a gente vê, o fundo já existe aí há quase 10 anos, então tem bastante histórico para a gente analisar. A gente viu aqui várias crises acontecendo nesse período, então é importante ver que o fundo conseguiu se manter estável. Se a gente pega aqui também o HGLG11 e puxa o período máximo dos dividendos, a gente vê que ele tem um histórico aí já de mais de 10 anos, né? Desde 2014, esse fundo vem entregando dividendo com muita consistência. A gente consegue ver aqui, de forma mais linear a entrega dos dividendos e com muita constância, né? Esse fundo imobiliário vem entregando aí todos os meses certinho, nem parece até mesmo que passou aqui por uma crise global. Agora vamos conhecer o quarto fundo imobiliário, que é do setor híbrido, mas antes, se até aqui esse conteúdo de alguma forma está te ajudando, já deixa o like, por favor, agora mesmo aqui embaixo. E também, se esse vídeo, de forma mais mastigadinha, te explicando aqui como é que funciona cada coisa, está te ajudando, não seja egoísta ao ponto de ficar com isso só para você. Então deixa o like aqui, que é para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, e também aproveita para compartilhar com algum amigo, algum familiar seu que queira começar a investir agora em 2025. Então bora lá, o quarto fundo imobiliário que eu separei aqui pra gente é o KNRI11. Ele é um fundo imobiliário do setor de tijolos e do segmento híbrido. Isso porque ele investe metade da sua carteira, como você pode ver aqui, 53,69% em escritórios, que são aqueles grandes escritórios que você vê aí nas grandes avenidas das principais cidades, e também a outra metade, 46,31%, ele investe no setor logístico, que seriam aqueles grandes galpões que você vê aí nas beiras da estrada. Então aqui a gente consegue ver que esse fundo imobiliário tem aí 21 propriedades, né, no seu portfólio, sendo 13 edifícios comerciais, representando aqui a parte de escritório, e 8 centros logísticos, que seria aqui a parte logística de fato. Aqui embaixo a gente consegue ver também a tipologia do contrato, que mais ou menos é meio a meio, né, metade típico e metade atípico, muito característica realmente da tipologia dos imóveis, né, metade é logístico, sendo aqui um pouco mais atrelado ao contrato atípico, e a outra metade do escritório fica ali por parte do contrato típico. Aqui embaixo a gente consegue ver também que os contratos são reajustados e a maior parte fica aqui por parte do IPCA, e também dá para ver a receita por estado. Então a maior parte fica concentrada aqui em São Paulo, mas tem também aí Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, aproveitando aqui o KNRI11 para a gente trazer o próximo indicador específico dos fundos de tijolos, que é em relação à quantidade de imóveis. A gente vai querer aqui fundos imobiliários que tenham pelo menos 10 imóveis na sua composição. Como a gente acabou de ver aqui, o KNRI11 tem mais de 20 propriedades, e aqui no site do Investidor 10 a gente também tem essa informação, rolando até aqui embaixo, a gente vai ver a lista de imóveis, e já são mais de 10, né, apenas em São Paulo, tendo também 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Então tá super dentro aqui do que a gente estabeleceu como critério. Aí um outro indicador que também é relativo apenas à parte de tijolo é a vacância. E nesse caso, a gente vai optar por uma vacância que seja de no máximo 10%. E rolando aqui em cima, a gente vai conseguir ver essa informação aqui na parte das informações sobre o fundo. Aqui a gente consegue ver que a vacância do KNRI11 está em apenas 2,98%. E vacância, de forma bem simples, como o próprio nome diz, é a parte vaga, é a parte vazia daquele imóvel. Então, por exemplo, se a gente tem 10 imóveis, dos quais apenas 9 estão ocupados, a gente vai ter uma vacância de 10%, porque dos 10 imóveis, um está vazio. E aí é quase que lógico que, enquanto investidores, enquanto cotistas, a gente quer que a maior parte dos imóveis estejam ocupadas, porque se está ocupada, tem inquilino pagando aluguel e mais dividendo no nosso bolso. Então, no caso aqui, vamos procurar uma vacância de no máximo 10%. Então, como você viu, 4 excelentes fundos imobiliários para você manter em carteira por bons anos, mas apesar de serem bons fundos, assim como qualquer outro investimento, os fundos imobiliários não são isentos de risco. Então é importante você avaliar constantemente o portfólio e fazer ajustes quando necessário. Além disso, lembre-se de diversificar a carteira de investimentos. Apesar da ótima qualidade desses fundos imobiliários, a gente tem aqui apenas 4 opções e é importante você ter essa diversificação. E aí, se você quiser aprender um pouco mais a montar uma carteira de investimentos visando aposentadoria, visando se aposentar com os investimentos, não esquece de me mandar uma mensagem aqui embaixo para eu te passar o aulão gratuito. Agora, para a gente finalizar, me conta aqui embaixo qual é o fundo imobiliário que você tem em carteira e não vende por nada. Sem mais, espero muito que você tenha gostado, não esquece de deixar o like e te vejo nesse outro vídeo aqui.